Pessoal, boa noite. Sou o professor David Miranda, da disciplina Psicologia Aplicada ao Direito. Hoje, nós vamos dar continuidade aos nossos trabalhos, lembrando que hoje nós faremos uma breve revisão de toda a disciplina que tivemos até agora e explicar a vocês como vai ser o trabalho de final de bimestre. Nossa avaliação, que infelizmente ainda não será presencial, mas com certeza será de muito valia, não só pela nota em si, mas também pela persistência, pelo duro, pelo trabalho, pelo esforço que vocês estão fazendo aqui com a gente. Tá ok? Lembrando que hoje, como a aula é de revisão, ela começa com vocês. Saber um pouco de vocês, o que lembram da disciplina até agora e o que a gente pode ir aprofundando ou aprimorando durante a noite. Tá joia? Então, quem pode começar a nos dizer o que lembra? Eu posso começar aqui por ordem alfabética. Pode ser? Pronto. Então, primeiro convocado, senhor Bruno. O que o amigo lembra da nossa disciplina? Vou anotar para justamente ir sair fazendo. Oral, o senhor me pega, viu? Tu não lembra de nada? Sou péssimo de coisa oral assim. Não se preocupe, continue esperando. Adiantando, depois o senhor volta. Depois volta, é? É. Tá certo. Não, Bruno, deixa de graça. Responda o professor. O que o amigo lembra de psicologia aplicada ao direito? Alguém pode ajudar Bruno? Estou esperando o senhor adiantar, depois voltar. Daniele, lembra de alguma coisa? Eu vou ajudar ele, professor. Nós. Não merece, né, Georgia? Não merece, mas vamos lá. Merece, claro que merece. Assim, pelo que eu entendi, né, que a psicologia estuda, assim, o comportamento, né, do indivíduo e suas relações, né, tipo assim, pelo que eu pude ver, né, que o direito, ele, vamos supor assim, usado junto com a psicologia, deixa eu ver se eu consigo desenrolar. Assim, pelo que eu entendi, que tudo como é que eu posso dizer, a educação, vamos supor, o seu trabalho mesmo, né, o que a polícia faz, como é que eu posso dizer, professor, agora eu me enrolei. Como formas, soluções, conflitos, essas coisas, mais ou menos assim, foi o que eu tinha entendido. Não sei se o senhor entendeu o que eu quis dizer. Entendi. Deixa eu começar trazendo também algumas perguntas, então. É uma harmonia entre as pessoas, né? Harmonia entre as pessoas, né? O Estado, né? E com as pessoas com o Estado, né? A polícia tem muito disso, né? De ajudar nesse ponto. Foi isso que eu tinha entendido. Entendi. Tá certo. Tem alguma relação entre psicologia e direito? Será que a gente pode criar alguma relação entre essas duas ciências? Então, né, não é isso que eu acho, professor, harmonia entre a pessoa, o Estado, coisa assim. Professor. Professor. Estou ouvindo, seu Bruno. Ah, tá. Deixa eu ver da forma que eu lembro aqui. Em relação a uns casos que o senhor falou pra gente, quando às vezes
a um crime e não, às vezes a pessoa tem problemas psicológicos e tal. Certo. E ajuda em E o relação a direito isso. por si só não consegue desvendar, né? Isso, que até Mas, se envolve até um psicanalista. dentro do nosso livro-texto, a gente tem, inclusive, né, alguns exemplos com relação a isso. O fato que é aportado, o primeiro fato que é aportado dentro do nosso livro-texto é a história, né, de um advogado que está com a cliente e essa cliente vai passar por uma avaliação psicológica para justamente ver a guarda dos filhos. Primeiro, a cliente já acha que não é louca, né, que não precisa de uma avaliação psicológica. Aí cabe aos senhores, às senhoras, a dizer, explicar a ela um pouco do que vem a ser psicologia e o que a psicologia pode contribuir com o processo dela. Eu vou fazer rapidinho uma varredura sobre tudo que a gente já viu e para avivar a memória de cada um, e a gente vai trazendo algumas questões, justamente uns casos semelhantes a esse, para que a gente possa discutir e pensar, né, como essa psicologia pode ajudar aos futuros bacharéis, aos futuros advogados, aos futuros promotores na área do direito. Certo, Bruno? Estou ouvindo. Nesse caso específico aí que você está falando, não é para ver se a mulher é louca ou não, mas para ver qual dos dois do casal está mais apto a ficar com as guardas da criança, né? Exatamente. Mas qual é a primeira impressão que a cliente tem? Eu sou louca. Estão achando que ela é doida. Eu não sou louca, eu não preciso, não. O meu problema é com o meu marido, o doido é ele. Eu não tenho nada a ver com psicólogo, não tem nada a ver comigo. Isso é a primeira abordagem que ela recebe, não é verdade? E aí cabe a vocês, primeiro, esclarecer, né, que a psicologia é uma ciência, que essa ciência estuda o comportamento humano e as variações de personalidade, as várias personalidades, aonde pode trazer subsídios ao cliente no sentido de a causa, né, ser mais favorável a ela. Se a discussão é a guarda das crianças, então, o que seria melhor para as crianças? Que elas fiquem com as pessoas mais equilibradas, não só financeiramente, mas também emocionalmente e psicologicamente. Aí, primeiro tópico. A gente começou estudando, vendo que ciência, para ser ciência, uma disciplina ela precisa ter um rigor científico, ter uma metodologia de estudo e ter um objeto de estudo. Viu que a psicologia estuda a subjetividade humana, está lá nos nossos primeiros slides. Se os senhores e as senhoras me permitirem, a gente pode trazer essa perspectiva, tá ok? Professor, o senhor não consegue me escutar, professor? Escuto bem. Ah, beleza, só um teste só. Porque eu estou pelo celular, o computador eu não consegui entrar, não. Foi, né? Pronto. Deixa eu compartilhar aqui com vocês o nossas primeiras aulas. Para que avivem a memória. Tá ok? Ok. A gente viu o direito como a ciência, ok? A gente viu o direito como a ciência, aonde o direito ele vai estudar os princípios, o ordenamento jurídico de determinado país, seus princípios coercitivos, suas normas de uma maneira geral, né? A gente viu também que psicologia ela vai estudar a subjetividade das pessoas,
e os seus comportamentos, vimos a semelhança entre senso comum e pensamento científico, joia? Como as duas disciplinas, elas vão ver e vão analisar o que vem a ser comportamento humano. Então, as duas disciplinas, as duas ciências, direito e psicologia, elas vão estudar o comportamento humano, como prevê-lo, como corrigi-lo e como fazer com que esses indivíduos possam viver em sociedade de uma maneira mais harmônica e pacífica possível. A gente viu a diferença entre senso comum e pensamento científico, aonde o senso comum não tem um rigor, nem uma testagem em suas teorias, é algo passado através dos costumes, de forma aleatória, e sem chegar a conclusões práticas e viáveis. Ela está muito preso, o senso comum está muito preso ao achismo, enquanto o pensamento científico, ele tem um método para conhecer o fato, ele experimenta, ele cria uma hipótese, cria uma teoria, testa essa teoria e permite que outras pessoas também testem, também experimentem. Ok? Vou trazer de volta para cá. As questões que estou apresentando aqui vão ser úteis, né, e interessantes para nosso processo de avaliação. Então, quem puder anotar, vá anotando, que eu acho que vai ser interessante. Não sei não, só acho, né? Então, vamos lá. Se o senhor puder falar mais devagarzinho, por causa que eu estou anotando. É, né? Tá certo, tá certo. A gente chama de gaivota. Cuidado que a gaivota tá voando. Se não pegar a gaivota, perde o ponto. Tá ok? Então, a gente viu que as duas são ciências, que as duas são ciências distintas, que elas se relacionam porque se relacionam, porque vão tratar do comportamento humano e do desejo da convivência pacífica entre as pessoas. A gente viu que o direito ele vai estudar o ordenamento jurídico, enquanto a psicologia os processos mentais. Trouxemos a relação entre psicologia e direito, aonde o direito ele tenta controlar o comportamento humano através de normas escritas que criam sanções, mas essas sanções só podem ser dadas quando a... Professor, Oi. desculpa interromper, é que a minha avó tá meio mal aqui, eu vou ver ela, vou sair da aula, se eu conseguir resolver eu volto, tá? Ok, tá ok. Melhoras aí, viu? Obrigada, eu aviso. Tá ok. Então, pessoal, a gente entende, a gente viu, né? A gente já viu esse processo, aonde a psicologia ela ajuda o direito em como essas normas podem ser construídas. Vai também trabalhar junto à psicologia social se as leis foram bem pregadas, se elas surtiram realmente o efeito social que queriam surtir. Não adianta criar uma norma. A gente está hoje vivendo um dilema. A gente está vivendo um dilema do isolamento social. Então, aonde o governo federal, o governo estadual, determina que os cidadãos fiquem isolados, presos dentro de suas casas. Mas qual é o efeito nessas pessoas? Será porque as pessoas continuam saindo, mesmo com o agravamento dos casos de Covid, mesmo com os alertas das autoridades? Então, a psicologia pode auxiliar
nesse sentido, tanto em aliviar a ansiedade, como em fazer com que as medidas de proteção que o governo estão empregando sejam úteis e aplicáveis. Outra questão, aonde é que a psicologia pode ajudar o direito? Nós temos hoje, no nosso ordenamento jurídico, tópicos específicos de psicologia dentro do próprio ordenamento jurídico. A gente viu muito bem a Lei Maria da Penha, aonde está escrito que há violência psicológica. Então, o indivíduo que é acusado de maltratar uma companheira ou companheiro, a relação da legislação, ele não especifica homem e mulher. Então, ele diz, o casal tem que ter um relacionamento. Esse relacionamento onde o indivíduo provoca uma agressão psicológica com relação à outra. A vítima chega diante da autoridade policial e diz, eu não quero prestar queixa. Por que não? Não, porque se ele for preso, ele pode me matar quando sair. Então, esse medo já é uma violência. E essa violência deve ser mostrada nos autos. O indivíduo vai ser autuado por violência psicológica. Uma criança, uma mulher que é vítima de assédio. Quer falar alguma coisa, Jamerson? Nesse caso, o interessante da psicologia no direito, até porque o profissional de direito, ele precisa entender tanto a vítima como tanto o cliente dele, como aquela pessoa que está sendo réu, né? Nesse caso. Ele precisa entender o que está acontecendo. Geralmente, principalmente na área criminal, algo que se comenta sobre, que se acontece como direito, está todo mundo com o nego à flor da pele. O cara tem que ter um discernimento, saber o que pode se fazer, se aquilo que a pessoa está dizendo naquele momento procede com o fato que aconteceu. Seria mais ou menos isso também, estudar. Até em buscar provas, tanto a favor como contra, né? Sendo defesa ou sendo acusação. Como é que funciona uma mente criminosa? Aonde é que o indivíduo ele foi simplesmente agressivo ou violento? Será que ele foi violento? Será que ele só foi agressivo? Não, se ele só foi agressivo, então ele passou por um surto. Ele estava sob efeito de algum tipo de droga, não era uma pessoa costumeiramente violenta, só que naquele momento, sob o efeito da droga, ele foi agressivo. Então, isso muda na argumentação, isso muda na defesa. Isso pode ser o responsável por conseguir ou não um habeas corpus. Não, o indivíduo, um caso que aconteceu. Um indivíduo pedreiro chegou em sua residência e encontrou um caso de adultério. Se irritou, né? Ficou muito irritado, agitadíssimo, agrediu a companheira, agrediu o amante, quebrou as coisas dentro de casa. Enquanto ele quebrava as coisas dentro de casa, a esposa conseguiu fugir, entrou em contato com a autoridade policial, chegou toda quebrada, chegou toda machucada, e disse que meu marido chegou doido em casa, quebrando tudo. Tá lá, deu em mim e começou a quebrar tudo. Deve estar bêbado. A autoridade policial chega no local. Chegando no local, tem o bom senso de perguntar, né? Porque geralmente, em casos de mulheres agredidas, a guarnição, né, quer, ou a autoridade, quer logo assumir, né, quer logo puxar para si a culpa, e pega o elemento de todo jeito, guarda na guarnição, leva para a delegacia, chegou lá, delegacia, central de plantões, está lá o advogado. Os amigos ligam, chega o advogado, quando a guarnição chega o advogado. O advogado faz, meu cliente está com os senhores, posso conversar com ele? Pode.
Mas, meu amigo, o que foi que aconteceu? Aí o cliente diz que chegou em casa um pouco mais cedo, encontrou a companheira com outra pessoa, ele se irritou, bateu nela, foi onde ele admite que errou, mas quebrou a casa todinha, porque quem comprou as coisas da casa foi ele, as coisas eram dele, e ele só estava destruindo aquilo que era dele. Aí o advogado fez: meu cliente, autoridade, meu cliente estava sob efeito de forte emoção. Defesa da honra não existe mais, né? Mas diz, olha, ele chegou e veio do trabalho cansado, chegou, encontrou uma cena de adultério. Na verdade, ele não agrediu a companheira, como ela alega. Ele, irritado com a cena, começou a quebrar as coisas dentro de casa. Começou a quebrar a televisão, começou a quebrar os eletrodomésticos. A companheira e o amante, assustados, saíram. E nesse sair, se depararam com o meu cliente. Para poder fugir, o agressor, o amante, entrou em luta corporal e eles terminaram se agredindo mutuamente. Solicito o relaxamento da pensão apenas por lesão corporal, porque dano ao patrimônio. O patrimônio era dele. Fácil o processo. Ele tem custo. Veja a diferença. Agressão contra a mulher dentro da Lei Maria da Penha. Ele foi preso por ter agredido a companheira dentro da Lei Maria da Penha. O advogado chega dizendo que o cliente teve um desequilíbrio emocional, agrediu sim a companheira, mas não era essa a intenção clara dele, e que ele não deveria ser enquadrado na Lei Maria da Penha, porque o crime não era costumeiro, ele não vivia espancando ela. E isso pode relaxar a prisão. E o delegado pode entender que, pela ficha criminal do cidadão, onde nada consta, onde ele é sempre cumpridor dos seus direitos, dos seus deveres, pode entender que foi realmente um excesso e ele pode ser apenas enquadrado numa lesão corporal leve. Outro caso é desenvolvimento do adolescente. A criança deve ter seu desenvolvimento social mantido em qualquer instância. O indivíduo, ele é pessoa de direito ao ponto em que ele é fecundado, aonde cabe até as questões sucessórias. O psicólogo pode entrar no processo, né? Então, psicologia e direito, o cliente alegou, aí o delegado não concordou, voltando ao caso do cliente que agrediu a esposa, o advogado não concordou com a versão do delegado, ou melhor, do advogado, e foi buscar a parte, a senhora, que foi agredida, que se disse agredida pelo marido. E faz justamente essas perguntas: senhora, o que foi que aconteceu? Cadê esse outro cidadão que estava lá com a senhora no momento íntimo? Aí ela fez: não, é porque a gente se encontrava várias vezes, se aproveitava que o marido estava trabalhando. Sim, quantas vezes seu marido... Mas seu marido bebe? Não, senhor, ele não bebe. Olha, ele é um santo homem. Ele fuma? Não, senhor, ele não fuma também não. Ele vive de farra, de festa, de amigos, de pelada? Não, senhor, ele é de casa para o trabalho. Mas ele agrediu a senhora? Agrediu quando eu estava tentando... Agrediu, eu estou aqui agredido, estou aqui machucada. Mas a senhora sabe que ele vai para o presídio porque agrediu a senhora. Ah, é bom, que só assim eu fico com outro. Aí a casa fica livre para a gente. O advogado, o delegado não vai constar isso, mas vai perceber que o caso não era de uma agressão à companheira de forma frequente. E pode realmente entender que foi apenas um excesso, né, um descontrole emocional que levou a uma lesão corporal leve. Para que um inocente
Porque o objetivo principal do estudo do direito em si, não é ser justo, não é tentar colocar a justiça de forma mais plena na sociedade. Então, nesse contexto, aí o advogado pede que, além da análise física, também seja feita a análise psicológica do cliente, para provar que o cliente tem todas as suas faculdades mentais e o que aconteceu realmente foi um disparate? Pode. A gente teve casos onde o indivíduo ele foi detido e era um indivíduo muito perigoso, no caso, muito perigoso, e pediu para ir para o manicômio judiciário, porque achava que no manicômio judiciário seria mais confortável, mais livre o seu andar, podendo, inclusive, conseguir fugir. Foi feito, né? Não, ele cometeu o ato porque ele tem problemas mentais, que ele tem um histórico de agressividade, e esse histórico de agressão é decorrente de um problema psicológico que ninguém conseguiu ainda diagnosticar, porque ele não teve cuidado dos genitores. O advogado pede, o juiz encaminha para o psicólogo faz os testes, faz seu parecer e diz que o indivíduo realmente não teve cuidadores. No entanto, o comportamento violento dele, quanto mais, faz parte de sua personalidade, que a gente viu recentemente, personalidade, aquele processo contínuo, onde o indivíduo mantém de forma contínua um determinado comportamento. E nega, não concorda que ele tem problema mental. Não, mas ele matou muita gente, ele é um psicopata. Oi, Daniele. Perdão me interromper, veja bem. Eu eu participei de um tribunal do júri com um fato assim, e realmente o juiz levou 100% praticamente em consideração o laudo do psicólogo, no caso da psicóloga, né? Uhum. E foi o seguinte, eu vou ser breve, foi um policial militar e frequentava um prostíbulo, casado, Sim. pai de 3 filhos, e ele se apaixonou por uma integrante lá do prostíbulo. E chegando lá, ele chegou lá e encontrou ela com outro cliente. Ela é um profissional, né? Sim, Então, sim, ele chegou lá, começou a beber, e na força da emoção, ele atirou nela e na pessoa, no cliente que estava com ela. Caramba. Ela foi até ali em Garaçu. Não sei se alguém conhece, um cabaré chamado Estrela. Não. É bem na BR mesmo. Eu digo porque foi passado no Tribunal do Júri, a qual eu fiz parte. Uhum. Coisa boa, participou? Participei. Eu participei do Tribunal do Júri por 2 anos. E, inclusive, no ato do julgamento, né, a esposa estava, os 3 filhos estavam no tribunal, e a moça veio a óbito. E o rapaz ficou inválido, né? Ficou numa cadeira de roda. Então ele foi julgado. Mas o Tribunal do Júri, após o depoimento da psicóloga, né, do psiquiatra, que viu que realmente ele agiu na forte emoção, como disse a nossa amiga, a nossa colega, ele foi isentado da pena do fechado, né? Ele cumpriu a pena no aberto, pagando os serviços à população. Então, muita gente questionou, professor, mas foi um homicídio e uma tentativa, né? O motivo todo qualificado, só que foi na força da emoção. Então, eu achei muito válido o laudo do lado da psicologia, porque realmente foi aquilo que aconteceu.
ele não agiu de costumeira, porque não era hábito dele, era uma pessoa muito tranquila, né? Não foi Depois, premeditado, né? não, foi realmente a emoção, professor. Foi a emoção mesmo. Então, eu vejo muito, independentemente de ser, eu já participei também de vara da infância, do Tribunal do Júri, né, no caso criminal, Sim, e sim. realmente eu vi vários casos onde os laudos de psicólogos interferiam muito na decisão do juiz. E também na nossa visão como Tribunal do Júri. Uhum. Entende? E muita gente não dá ênfase àquele lado, vai pedir um laudo para quê? Eu não sou doida. Entendeu? E até aquelas pessoas que tentavam também burlar a visão do juiz, a visão do promotor, a visão do advogado e a visão nossa do júri, a gente estava a ver realmente, não, essa pessoa é isso, aquilo. Mas depois que o psicólogo se apresentava o laudo, tudo, aquela estatística feita, porque realmente é feita uma estatística em cima do paciente, né? E a gente muda muito o lado de ver a coisa. A gente Entendeu? tem laudos, tem testes de personalidade, que eu já comentei também, é o Rorschach, né? Ele identifica traços na personalidade de psicopatia ou de outros transtornos mentais que o próprio indivíduo não os manifesta. A manifestação desses desvios de personalidade estão tão bem adaptadas à sociedade e à vida que ele leva, que não os demonstra. Que ao levar ele a um teste, né, projetivo, como é o teste do Rorschach, que são as manchas de tintas, o indivíduo começa a perceber o quanto os traços de personalidade dele começaram a interferir na vida dele. Aí você traz aí um depoimento. Por vontade própria? Oi? Pode fazer um teste desse por vontade própria, sem ser requisitado? Pode. Agora é um teste caro. Uhum. É um teste caro. Aí, por isso que geralmente ele é feito ou com a solicitação judicial ou num cargo muito alto em uma empresa. Porque como ele é um teste projetivo muito trabalhoso e muito caro, não é comum as pessoas fazerem com certa frequência, entende? E ele leva um certo tempo. Ele não é um teste que você vai numa manhã e faz. Ele é um teste que você primeiro passa pela a impressão de manchas de tinta, depois você faz uma entrevista. Então, é uns 2 ou 3 dias só fazendo esse teste. O psicólogo que faz ele gasta quase 15 dias avaliando, né, para poder dar um diagnóstico, porque ele é muito detalhado. Aí, cargos muito altos, né, de uma empresa, por exemplo, um dos últimos testes para ser embaixador é justamente o teste do Rorschach, quando a escolha do embaixador é séria, né, e não política apenas, não apenas pelo desejo do presidente, mas de forma bem séria, ok? Por isso que não é comum acontecer, os profissionais são raros e quer fazer? Faça, né? É interessantíssimo, interessantíssimo. Eu apliquei algumas vezes, né? Me submeti a ele, né? Durante a carreira como psicólogo e comecei a me entender, né? E comecei a entender as pessoas que estavam ao meu redor, que me ajudaram a fazer o teste, né, de uma maneira bem diferenciada. Pessoa totalmente adaptada à vida na sociedade, feliz com seus comportamentos, com suas conquistas, mas não conseguiam avançar até determinado ponto. E nem elas, nem a gente sabia porque aquela pessoa não conseguia avançar. E, de repente, é aquele traço de personalidade que impedia o progresso do indivíduo. Infelizmente, ele conseguiu, né, progredir um pouco,
mas não conseguiu muito. O suficiente para ele se satisfazer, para dizer, ó, eu venci. Mas não que o potencial dele, intelectual, né, cognitivo, era capaz de fornecer. Então, o psicólogo, ele trabalha muito como médico, né? O médico jamais você vai chegar lá ele vai avaliar apenas um sintoma seu e só com esse sintoma ele vai dizer o que é que você tem, né? É muito difícil isso. Então, ele faz análise clínica, ele faz análise laboratorial, para depois supor um diagnóstico, né? Na psicologia, a gente tem os vários testes que podem ser empregados para várias situações, né? E cargos de empresa. Um amigo meu também foi reprovado no teste psicológico e ele ficou muito chateado porque o cargo que ele queria não era suficiente, ou melhor, desculpem, o cargo que ele desejava, que ele estava se candidatando, não era suficiente para a capacidade cognitiva dele. Ele ficou frustrado porque era o emprego e ele tinha perdido. Mas, rapaz, se eu sou melhor do que o emprego, me dê, eu quero assim mesmo. E realmente, se ele tivesse permanecido no emprego, ele não conseguiria alçar os voos que alcança hoje, né? Hoje ele não mora, inclusive, nem no Brasil e é um artista, começou a fazer quadros e foi para o exterior. Se tivesse aceito ou permanecido no emprego que ele tinha inicialmente projetado, terminaria muito mais frustrado, não é? Mas vamos lá, continuando o nosso assunto. A gente viu a relação entre psicologia e direito, né? Contribuição aqui magnífica mesmo de Daniele, que já participou do Tribunal do Júri, né? Vários, na verdade, mas esse ponto que ela trouxe foi importante, onde um agente da lei acusado de um homicídio e de uma tentativa de homicídio, né, que provocou uma lesão corporal grave em um indivíduo, foi levado em conta o parecer psicológico para, né, ser dada a dosimetria da pena. Excelente o exemplo. A gente vai dando continuidade dentro da nossa disciplina, que a gente viu como essa psicologia evoluiu no tempo. É uma ciência recente. Oi, Dani. Sim. Perdão também a outra intromissão. Mas também vi no próprio Tribunal do Júri, aonde o lado psicológico condenou. Não só abonou, né, o comportamento. Foi até foi um outro policial militar, a qual ele jogou o menino da ponte ali de ferro, pelo carnaval. E o menino veio a óbito. Na ponte? Da ponte. Não sei se Sim. você lembra. Sim, lembro. No carnaval, no centro da cidade. Eu participei desse Tribunal do Júri. E no início da fala do advogado e do próprio promotor de justiça, se ouvia claramente que ele seria absolvido. Mas, no caso, o próprio promotor, né, chamou, né, o pessoal da lei do CAPS, né, que é da Fernandes Vieira, e a psicóloga não achou ele muito bom, não. Ele ainda pegou 8 anos de prisão, né? Ele passou 2 anos, e eu estou porque a gente acompanhava o processo logo após. Ele passou 2 anos e meio no PRED, né? Não foi expulso da polícia, que já estava na reserva, mas a visão foi totalmente diferente, viu? Falou que realmente ela buscou coisas dele, professor, na infância, traumas da infância, da adolescência. Então, por isso que eu digo mais uma vez, eu acho que a psicologia associada ao direito, ou o direito associado à psicologia, depende da visão de cada um, né? Para mim é uma coisa magnífica. Porque como é que... Aí eu lhe pergunto, porque eu sou um psicólogo, como é que uma psicóloga, um psicólogo, um profissional,
descobre que uma criança está sofrendo um abuso, um trauma, um bullying através de um desenho. Há um eles É gostoso de se ver. Assim, não o trauma, né? Mas a descoberta e a possibilidade de ajudar. Sim, sim. Mas eu digo assim, nós, seres pensantes, capazes, não detectamos uma coisa que está tão na nossa frente, aí vem um profissional com um simples desenho, com um simples rabisco, vê coisas que a gente não vê. Então, eu acho que se a nossa justiça, digo, agora eu falo como o Brasil, se a nossa justiça tivesse mais a visão do lado mental dos criminosos, talvez não tivesse tão cheio. Bom, Eu também. eu já consigo puxar um dos nossos assuntos, certo? Aí, a questão é a seguinte, eu também passei um ano e meio, né, trabalhando na mas no lado administrativo, aonde o professor, o senhor conversava com adolescentes infratores, que a gente não pode dizer que nós, né? Você olhava assim e dizia, você fez isso? Quando eu adentrei lá para trabalhar, foi assim que um menor matou aquele estudante de biomedicina, Alcides. Sim. O senhor olhava para a criança, professor, o senhor não via um marginal, o senhor não via um bandido, o senhor via um produto do meio, onde ele vivia. O pai drogado, a mãe drogada, ele sem estrutura psicológica nenhuma, né? E fez o que fez, e olhou e disse, não, mas eu não tive intenção, não. Eu só quis assustar. Entendeu? Mas É complicado. É complicado. Justamente. Nesse susto ele tirou uma vida. Né? Um outro caso também que eu não esqueço mais, foi um filho de um grande empresário, a qual foi para a FUNASA porque estava traficando droga dentro de uma boate. E só entrava gente rica. Pobre não entrava. Uhum. Então, aí, no caso, no dia eu digo, foi um fato que eu passei, e vou dizer ao senhor, eu pedi para sair da FUNASA por causa disso. Porque aquele depoimento daquele pai me deixou arrasada. Eu, como mãe, como ser humano, que eu tenho 17 anos. De ele chegar cheio de dinheiro, como ele disse, eu tenho dinheiro, eu sou um homem rico e meu filho está preso. Pois é, né, pai? Infelizmente o senhor trabalhou, né? O senhor conseguiu Justamente. dinheiro. E o seu Eu filho não disse trabalhou. Aí eu disse a ele, pai, o senhor não Foi outro pode se caminho. culpar, o senhor não pode se culpar aonde o senhor deu todo o resquício para ele ser uma pessoa de bem. Aí, sabe qual foi a resposta que ele me deu? Eu dei demais. Nós pais, professor, é uma visão minha, pelo amor de Deus, eu peço perdão se eu estiver equivocado. Nós pais, nós temos aquela visão assim. Eu cresci, eu não pude comer, vamos dizer, um exemplo, um McDonald's. Mas eu vou trabalhar e meu filho vai comer. Aí eu lhe pergunto, será que aquele seu filho merece que o senhor disponibilize do seu trabalho, do seu suor, do seu sacrifício, o valor daquele McDonald's? Eu, assim, também achando, Dani, eu acho que merecer, né? Eu acredito que, eu acho que todo filho ele merece muito do pai ou dos pais, né? Que é o carinho, que é a atenção, que é amor. Agora, ele também deve fazer por onde ensinar o filho a merecer. Sim, claro. Sabe? Aí, veja, deixa eu trazer um pouquinho para dentro do nosso assunto. Sabe? A gente viu no percurso, a gente viu algumas escolas
de psicologia do nosso século, né? Cada uma entende a vontade, eu digo assim, a vontade no sentido de a força de vontade, de uma maneira diferenciada. A gente estudou um pouquinho da psicanálise, aonde diz que os traumas que ocorrem na infância, antes de fechar o complexo de Édipo, são responsáveis, são os principais responsáveis pelos comportamentos que adotamos hoje. Então, e que o ser humano age conforme uma economia psíquica. Aí deu um trabalho grande, viu, para começar a entender o que era economia psíquica. Aí ele vem e diz que existe uma porção de vida e uma porção de morte. Psicanálise, onde o ser humano ele busca o prazer, evita a dor, mas também na mesma intensidade que ele busca o prazer, na mesma força que ele foge da dor, ele busca destruir. Ele tem uma tendência para isso. A gente tem regras sociais que dizem a gente o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é mal. E nesse meio de campo a gente tem um juiz chamado de ego, onde esse ego vai tentar administrar essas forças. E dependendo de qual dessas forças ganhe, é como é que vai ser o seu comportamento. Então, é uma análise onde a força de vontade ela tem um valor menor, vamos dizer assim, né? Aí você trouxe outra questão interessante, você trouxe a questão de que aquele adolescente que cometeu um homicídio, ele era produto do meio. Tivemos tivemos uma escola de psicologia chamada behaviorismo, onde entendia que o indivíduo é uma tábua rasa. Nessa tábua rasa, tudo pode ser inserido nele. E daí, nós teremos o indivíduo, a pessoa, que o meio fornecer. Você viu um exemplo disso? Viu como essa teoria pode ser empregada e, às vezes, qual o produto que recebemos, que a sociedade recebe. Fiquei preocupado hoje, uma visão própria minha, de um prefeito aqui da região metropolitana, onde ele disse que a aglomeração social da forma desordenada que ocorria na cidade dele era culpa. Veja como o nome é pesado, né? Porque quando você diz culpa, você tira a responsabilidade. Quando você se torna responsável por alguma coisa, você é agente da vontade. Não, eu fui responsável por esse dano. Então você é agente da própria vontade. Você é capaz de agir para aprender a não cometer mais o mesmo erro e, ao mesmo tempo, você corrige o erro de alguma forma. Então, esse prefeito disse que a culpa era do poder coercitivo do Estado de Pernambuco. Como o poder coercitivo do Estado não atuava, então a aglomeração acontecia. Não era responsabilidade da prefeitura. Comércio aberto, circulação aberta, não era responsabilidade dele. Era culpa do poder estatal. Aí vamos lá, vamos voltar. A gente tem o behaviorismo. O behaviorismo dizia... Oi, Jamerson. Nesse caso aí, seria porque o decreto foi estadual e aí ele tirou a responsabilidade dele? Olha, o decreto pode até ser estadual, mas eu acho que num caso desse de saúde pública, onde cada pessoa corre um risco muito grande de falecer ou de contaminar outras, não é culpa de ninguém, mas é responsabilidade de todo mundo, principalmente daqueles que ocupam um cargo. Quando o decreto para estado de calamidade, passa a ser a responsabilidade de todos. Né? Aí um Estado, você quando estuda um pouquinho de introdução,
E quando Montesquieu ele faz a divisão dos poderes, ele determina, né, não é uma determinação no sentido jurídico da palavra, mas Montesquieu ele prega que tem que haver uma divisão de poderes para que esses poderes se equilibrem e dota o poder executivo do poder de agir de forma imediata. Por quê? Porque se esperar que o legislativo pense, demora-se muito tempo e não chega a lugar nenhum. Aí você pega um indivíduo que foi eleito pelo povo para cumprir, né, o trabalho de executivo, de fazer, de garantir o bem social de todos os seus habitantes, e se esquiva dessa responsabilidade, é algo muito sério. Então, se ele, que é o detentor do poder do povo, de agir, ele se esquiva, quem é que vai fazer? Quem é que deve agir, se não for ele? Entendeu? Fechar bares, fechar comércio, é responsabilidade administrativa. É o poder de polícia administrativo que quem tem é a prefeitura. Se ela se esquiva disso, quem fará? Quem será o responsável? Não é quem é o culpado, não. Porque aquele que é culpado merece castigo, só. Mas ele tem que ser responsável. Alguém tem que ser responsável. Tá entendendo qual é a dificuldade? Certo. Tô ouvindo, Jamerson. Tô ouvindo. Então, a culpa seria porque cometeu um delito. E a responsabilidade porque deixou de agir. Se você quiser pensar assim, pode até ser. Um indivíduo... Ah, não, desculpa. Realmente. Meu pensamento termina sendo equivocado. Né? Porque se eu também acho que aquele que cometeu um delito, ele é culpado, quando eu quis falar de culpa, eu não falei o dolo propriamente dito. Mas eu confundi com a culpabilidade de ser, ele está condenado, ele tem a culpabilidade porque ele teve o dolo de agir, certo? E tem dolo e tem culpa, né? O mundo jurídico é muito rico com relação a isso. Se eu digo culpa, né, ele não tem a responsabilidade. Ele tem a responsabilidade, mas de forma atenuada. Se ele tem dolo, ele teve a intenção de provocar o dano. Então, a gente tá vislumbrando vários ambientes, né, científicos, aonde os seus conceitos eles se entrelaçam. Dentro do mundo jurídico, né, a culpabilidade é uma coisa, que é o dolo, que é a vontade de fazer o errado. Aí que foi que eu disse. Aquele que cometeu um crime, ele foi condenado, foi culpado pelo aquele crime e vai cometer a pena, vai sofrer a sanção, certo? Ele é o responsável pelo delito. O indivíduo é responsável pelo delito. Então, ele tem que cumprir a pena. Mas a ideia da pena é restaurar aquele indivíduo. Ele teve culpa? Teve. Foi condenado por um órgão competente? Foi. Não foi o povo que culpou, que condenou ele. Certo? A não ser com os casos muito graves. A questão do tribunal do júri, que não é apenas uma pessoa que condena. É um colegiado, é um grupo de pessoas. Certo? E que também não pensa só. Ela pensa com todas as argumentações da defesa e pensa com todas as argumentações da acusação, certo? O que está em baila aqui na discussão é: existe o chefe do Poder Executivo que se excluiu da responsabilidade de controlar algo dentro de sua esfera e colocou a culpa no contexto psicológico em outra pessoa.
em outro poder. Então, veja, a culpa dentro da psicologia é o sentimento, é a sensação de se sentir denegrido, por algo que possa ter feito. Isso é culpa dentro do universo psicológico. A gente falou de culpa dentro do universo do direito. Culpa dentro do universo psicológico é quando você se acusa de algo e se limita em agir por causa daquilo. Eu sou culpado, vamos tentar colocar assim, eu sou culpado porque o projeto não deu certo. A equipe construiu um projeto. O projeto é aulas de direito. Eu sou culpado porque não dei uma boa aula. Então, eu me senti culpado por não ter dado uma boa aula, eu só vou ficar triste, decepcionado comigo mesmo, com vontade de desistir. Isso é culpa. A culpa paralisa. A culpa amordaça. Mas, se eu disser que eu sou responsável pela aula maldada que dei. E agora? Então, se eu sou responsável, eu tenho que dar um jeito. Eu tenho que aprender outros recursos. Eu tenho que me esforçar mais, ler mais, ser mais dinâmico nas apresentações. Então, ser responsável leva você à ação. Se sentir culpado impede que o aprendizado aconteça no mundo psicológico. E no mundo do direito, dolo é a vontade explícita de provocar o dano. Culpa, o dano é provocado, mas não teve a intenção direta do agente. Então, são dois universos distintos, com nomenclaturas distintas. E o tópico continua sendo: o que é que a gente vai fazer? A situação da culpa que você fala aí? Certo. A culpa pode ser vista em dois ambientes distintos. A culpa em duas ciências. Em duas ciências. Psicologia, direito. No direito, culpa é a culpabilidade de alguém. Alguém agiu com culpa ou com dolo. Quando ele agiu com dolo, ele teve a intenção clara de provocar o dano. Quando ele teve culpa, o dano foi feito, houve o dano, mas não houve uma vontade explícita do agente. Então, a culpabilidade dele é questionável. Ele é doente mental. Então, a culpabilidade dele é questionável. Será que ele estava em sã consciência? Será que ele tinha consciência plena? Não tem intenção de praticar, né? Pronto. Você trouxe um exemplo excelente para a gente, né? Homicídio culposo, não teve a intenção de matar. Homicídio doloso, houve a intenção de matar. No mundo psicológico, culpa lhe paralisa. A responsabilidade faz você crescer. Quando um ente público ele diz que a culpa é dos outros e não é responsabilidade dele, ele não consegue fazer. Ele tá, com licença, professor, ele está tirando a responsabilidade dele e jogando na população. Aonde ele é o representante, dessa população. Ok? Professor, aí você... Não defensor como funcionário. Entenda. Que você sabe quem é. Parece que você assistiu. Não defensor como funcionário, mas nesse caso, ele está dizendo que a limitação do município, há uma limitação no município
e que já foi pedido, já foi informado, já foi declarado ao Estado que o município não está tendo poder sobre aquilo. Não seria obrigação do Estado coibir e ajudar o município nessa situação? E nesse mesmo dia, moradores da cidade filmaram e fotografaram quando a polícia militar estava na praia orientando banhistas a deixarem a praia. Agora, fechar comércio não é responsabilidade do Estado, é uma responsabilidade da administração municipal. Porque o poder de polícia é administrativo. Então, quem tem que fazer isso, quem tem que cuidar de fechar comércio, é a prefeitura. Aí eu lhe pergunto, dentro da cidade todinha, não teria uma guarnição de guardas municipais que brigam para andar, inclusive armados? Não poderia estar naquela praça da reportagem, orientando o comércio, mandando fechar as portas? Cadê o carro de som que está aí, que não é só naquele setor específico na cidade? Tem setores nefrálgicos, né? Aonde você encontra bairros que são difíceis de serem trabalhados, mas aonde há um peso muito grande na comunidade. E mais na frente, aconteceu também em uma cidade também da região metropolitana, onde a secretária de saúde disse, não, na minha cidade não tem leito não, de UTI não. Minha cidade, na sua cidade, assim, a repórter fez, na sua cidade não tem leito de UTI. Não tem leito de UTI. E faz como? Não, o Estado, a gente dá uma senha ao paciente crônico e o paciente crônico vai para algum hospital de referência que o Estado indique. Ótimo. Trabalha-se, de certa forma, com uma parceria. Mas é difícil você ouvir isso de um ente público. É difícil você ouvir isso de um ente público. É complicado. Mas vamos lá. A gente viu que a vontade, por si só, ela não é pregada na psicanálise. A gente percebe que a fenomenologia, né, onde a gente traz o Roger, né, traz a visão humanista, a psicologia humanista, a Gestalt, onde dá valor à vontade do indivíduo. Então, o indivíduo ele é construtor do seu próprio destino. A vontade, a força de vontade é algo fundamental na construção da percepção e do crescimento pessoal. Uma linha, né, uma escola de pensamento. A gente tem a outra escola de pensamento. Falamos do behaviorismo, psicanálise e Gestalt. A Gestalt entende a forma, a percepção, vê que nós não somos só partes separadas e distintas, como acontece com o behaviorismo. Eu até concordo com o Daniele, aonde você tem uma criança que não teve pai, não teve mãe, sofreu todo tipo de restrição na vida, pratica um assalto, nesse assalto comete um crime grave. Pode sim, o behaviorismo está aí, ele é sim produto do meio, porque ele não teve outra oportunidade. Ele não teve outra oportunidade. E aquele que teve oportunidade é a Ristoff, né? Ela teve pais que tentaram dar a ela a melhor educação possível, e mesmo assim ela arquitetou a morte dos pais. E aí você vê como o ser humano não é apenas produto do meio. Ele é algo mais. Personalidade também, a questão do caráter, da personalidade. Nesse caso, da Ristoff. É um exemplo, né? É um exemplo. Mas, às vezes, a gente não pode botar tanto culpa na personalidade ou no caráter. O que é que acontece? A gente tem temperamentos. A gente nasce com tendências. Certo? Mas ela primeiro, a gente... né, nesse caso aí.
nesse caso aí. Nesse caso, né? Não tô falando todos. Aham. Não, não estou tirando a culpa dela, não, entendeu? Eu estou questionando, eu só estou pondo aqui em pratos limpos a questão dos conceitos só, dos conceitos apenas. Por exemplo, personalidade. Não, a personalidade dela é uma personalidade doentia, violenta? É. Mas isso tira a ela a responsabilidade do crime? De jeito nenhum. Professor, De jeito Professor. nenhum. Na minha opinião, não. professor, Estou ouvindo. me perdoe até a minha colocação, veja bem. Eu li algumas coisas sobre esse caso com Cristóvão. Ela não tem aquele perfil violento. Isso foi dito pelo próprio psicanalista que analisou o perfil dela. Ela tem um perfil manipulador. Não, ela é manipuladora. Extremamente manipuladora. Ele usou por várias vezes esse termo, manipuladora. A psicopatia dela era ambição, né? Aquele negócio assim, não, eu tenho dinheiro, eu sou bonita, eu tenho esse cara pobre, porque o menino não tinha muitas condições, não chegava nem a metade do patamar financeiro dela, e eu vou manipular e vai fazer o que eu quiser. Realmente, vamos usar o termo popular, né? Se encantou pelaquela jovem, aonde ela manipulou, dizendo que o pai bulinava, que o pai isso, que o pai aquilo, que a mãe isso, que a mãe aquilo. Aonde nada disso aconteceu. Então, aquele lado manipulador dela foi que levou todo mundo àquele patamar dos 3 condenados. A proventanta estava no serviço feminino, que estava sendo ameaçada, ela tem um relacionamento homoafetivo dentro do presídio e do pavilhão. Então, ela vive conforme a maré, né? O que for mais vantajoso para ela se adapta àquele ambiente. Exatamente. Já, no meu ver, o lado psicopata, ele é muito de pôr a mão na massa, e ela não fazia. Eu já encaro ela como veja, a tendência, o que é a tendência psicopata? Você fala porque também já leu a respeito disso. Eu gosto muito dele, sou profissional de saúde também. A tendência psicopata graças a Deus que tem gente aí na sala que também convive no ambiente, pode me corrigir, deve me corrigir, ok? Se eu tiver com algum equívoco. O psicopata, existe a tendência, a pessoa nasceu com a tendência. Que tendência é essa? É uma tendência com muita resiliência, é uma tendência a um nível de agressividade acima da média, é uma tendência a burlar não, a superar alguns instintos de sobrevivência. Então, ele consegue ser um pouco mais forte, do que alguns instintos de sobrevivência. Em que sentido? Se há um perigo, ele necessariamente não se paralisa com esse perigo. Há um desafio, um obstáculo, um agressor, e ele se volta para esse agressor. Isso é uma tendência. Veja aonde eu quero colocar. Isso é uma tendência. Então, ser muito resiliente, ter uma capacidade de adaptação muito grande, conseguir burlar alguns instintos de sobrevivência, alguns instintos de sobrevivência, instinto do perigo, medo de se ferir. Então, ele é um pouco mais resistente. Então, ele não tem medo de se ferir, ele enfrenta o perigo, tem uma capacidade de adaptação alta, tem uma capacidade de resiliência alta e
tem uma vontade, né? Tem uma agressividade acima da média. Isso é tendência. A tendência do psicopata, certo? Aí veja onde entra as teorias psicológicas de vontade. O psicanalista vai entender que ele é psicopata. Que ele é psicopata porque um traço da infância dele ele não conseguiu superar, um trauma de infância dele ele não conseguiu superar, não desenvolveu muito bem o superego dele, onde o superego entende as normas sociais, mas não se limita a elas. A gente tem a fenomenológica existencial, onde a Gestalt faz parte, que diz que o indivíduo é muito mais do que a soma de suas partes, ele é maior do que a soma de suas partes. Então, Sartre, ele diz claramente, uma frase muito interessante de Sartre, que ele diz, não importa o que fizeram com você, importa o que você faz com o que fizeram de você. Então, ele dá ao ser humano a responsabilidade de guiar a própria vida. O behaviorismo, ele já diria de forma diferenciada. Ele vai dizer o seguinte, que esse indivíduo psicopata é a colheita da sociedade do seu ente. Então, foi a sociedade que criou esse psicopata. Mas essas mesmas tendências que o psicopata tem, um bom cirurgião deve ter. Um bom policial deve ter. Um bom lutador de MMA deve ter. Um bom empreendedor deve ter. Grandes políticos têm essa tendência muito forte. Aí você vem, cientistas, eles geralmente têm também essas tendências. Então, isso é temperamento. Então, o temperamento dessas pessoas tem essas características. Personalidade. Se eu conseguir, veja, se eu conseguir manipular o ambiente de forma a ele ser mais agradável para mim, eu estou sendo... Se eu começar a trabalhar as minhas ideias, argumentar de forma exemplar, né? No mundo jurídico, ter uma boa retórica, isso é ser psicopata? Então, veja as tendências e veja o quanto a vontade está envolvido em para onde você vai direcionar ela. Qual é o caminho que você quer seguir? Por que todas as pessoas não conseguem ser empresários de sucesso? Porque, às vezes, um bom enfermeiro jamais vai ser um bom médico e um bom médico jamais vai ser um bom enfermeiro. Porque a característica do perfil de cada profissão é distinta. O enfermeiro, ele precisa ter uma empatia muito grande, porque o trabalho dele é aliviar o sofrimento do paciente. Enquanto médico, ele não pode ser tão empata. Se ele for, ele não vai fazer o procedimento que deve ser feito para curar o doente. Porque, às vezes, ele tem que provocar uma determinada quantidade de dor em busca de um bem maior. Ao invés do enfermeiro, tem que fazer de tudo para que a dor do paciente seja a menor possível. Aí, trouxemos o exemplo da Ristoff, né? Que faz, ela é manipuladora? É. Ela se adapta ao meio? É. Veja o quanto ela é resiliente. E é uma qualidade excelente para as pessoas, a resiliência. A capacidade de superar as dificuldades. Eu sou resiliente, né? Vocês são resilientes. Vocês estão conseguindo se adaptar ao meio aonde ninguém praticamente tinha acesso. Isso é? Ferramentas novas, sistemas novos, vontades novas. Então, quando a gente começa a trabalhar, veja o quanto a psicologia ela pode contribuir, né, e esclarecer o entendimento das coisas, das pessoas propriamente dita.
Olha, já se foi já. A gente já falou de tanta coisa, gente, que eu já perdi o fio da meada. Desculpem. A gente falou de psicopatia, né? Que é um transtorno de personalidade, é considerado um transtorno de personalidade. Viu as características de temperamento. A gente eu estou trazendo para o assunto de personalidade. Temperamento, né? Personalidade, como é? Ela funciona dessa forma. Então, quando foi que aquela criança que era Ristoff, ela deixou de ser uma criança para ser uma psicopata? O maníaco do parque. É difícil a gente ter um ponto de partida. Ou melhor, a gente pode até ter um ponto de partida, né? Assim, eu acho que começou mais ou menos nessa fase da vida. Tem algumas linhas que colocam isso. E já entramos, né, naqueles processos mentais básicos. Em que sentido? Eu consigo enxergar a percepção do indivíduo. Eu sinto prazer em manipular. O indivíduo ele não tem angústia, então ele faz, eu sinto prazer em manipular. E o que é que eu presto atenção? Aí você faz, acha interessante a ideia do psicólogo ter alguns testes que possam entender ou perceber esse universo inconsciente, mas está dentro daquilo que nós prestamos atenção. É aquela coisa, qual é o lobo que você alimenta? Já ouviu aquela história dos dois lobos? Né? O caso dos dois lobos? Conhecem, né? Já. Né? Pronto, então qual é o lobo? Oi? Essa história do lobo ela é bem interessante. Você vai ser aquilo que você mais alimenta. Se você alimenta mais o bem, você é positivo, né, vai ser uma pessoa do bem. Exato. Você vai ter os dois. Você vai ter sempre os dois. Mas você vai ser mais aquilo que você mais alimenta. Você concorda plenamente com o seu. Como eu tenho uma filha pequena, e a gente tá, né, eu não consegui assistir a Casa de Papel. Até hoje. Já está quase 10 temporadas da Casa de Papel e eu não consegui assistir ainda. Porque eu tenho uma filha pequena. Então, desenho eu assisto muito. Aí tem um desenho que é Ralph. Detona Ralph. E ele tem o juramento do vilão. Que eu acho engraçadíssimo. Né? Que ele vai para terapia em grupo. E nessa terapia em grupo ele não quer ser mais vilão. Né? Ele quer ser um dos mocinhos. Aí os outros vilões do videogame estremecem e aí fala, não, vamos fazer o juramento do vilão. Aí o juramento do vilão é eu não sou bom e isso não é mal. Eu nunca serei bom e isso não é mal. Não, desculpem. Eu não sou bom e isso não é mal. Eu sempre serei mal e isso é bom. Mas eu serei sempre o melhor de mim. Então, é a ideia de que no indivíduo, nós como seres humanos, o direito está aqui para isso. O direito entende que os seres humanos, eles são bons, mas precisam de uma força. Né? O ser humano é bom, mas tem umas tendências, né, meio tenebrosas, e precisam da ajuda do direito para poder andar na linha, até chegarmos o dia, e que não precisaríamos mais de um ordenamento jurídico para que as pessoas possam viver em harmonia e paz. Espero que chegue logo, mas enquanto isso não chega, estamos aqui. Vimos personalidade em toda essa discussão nossa. A gente viu os princípios básicos de funcionamento do mundo psíquico, a questão da atenção, da percepção. Isso vai ser solicitado do trabalho de vocês.
vimos um pouquinho da ideia da ciência, como a psicologia como ciência, pensamento científico, né? As principais escolas e falamos um pouquinho de violência e agressividade, onde isso pesa tanto no mundo jurídico e dentro da psicologia. Vamos trazer mais alguma coisa para que a gente possa pensar nisso? Muito bom, tá vendo? Hoje achei excepcional a presença de vocês. Aí, se preparem, viu? Que o próximo bimestre só vai ser assim agora. Misericórdia. Daniele, vou puxar muito de você. Seu Jamerson aí, que adora o mundo político. Né? A gente vai trabalhar muito nisso. Esse ano vai ser BO, professor. Esse ano vai ser bronca. Eu acho até interessante, né? Que o Poder Executivo sem dinheiro para brigar contra o coronavírus e o presidente da Câmara dizendo que o fundo partidário é do partido, pô. Não tem para que estar gastando dinheiro com o coronavírus, tirar dinheiro do fundo partidário. Né? Mas hoje, professor, hoje eu conversando com o secretário lá na prefeitura, ele disse, mas o problema, James, que está sendo travado essa liberação do fundo partidário, porque o povo sabe que o governo ainda tem dinheiro nos cofres. Vai sugar o restinho, né? Vai ter que puxar tudo. Vai ter que raspar o tacho. Depois que o governo executivo raspar o tacho, fica como o restante das coisas para serem feitas? Professor, se fosse liberada essa eleição, se o fundo partidário fosse usado agora... Veja se não for... Certo. Se fosse liberada a eleição, eu queria ver, acho que essa é uma das melhores eleições, é a chamada eleição sem dinheiro. Agora, também uma proposta. Suspende a eleição esse ano. Suspende. Só teremos agora eleição daqui a 2 anos e fazemos com todo mundo. Prefeito, presidente, vereador, senador, deputado. Veja que maravilha seria. A gente só precisava ir para as urnas uma vez em 4 anos. Não, professor, boa noite. Eles não querem isso, não. Mas não seria maravilhoso? Seria, não. Será maravilhoso, porque eu tenho certeza que a gente vai conseguir. Se o povo se unir, vai ficar falando Bolsonaro, PT, não sei o quê, se fosse todo mundo para a rua dizer que queria, a gente não conseguiria. Agora, vão divididos, não vão conseguir nada. Aí, né? Quer dizer, até a Copa do Mundo foi suspensa. Só não pode ser suspensa nossas eleições. Pode, né? Não é divertido, Pode, eu acho deve. divertido. Pode, deve. O Novo está comentando aqui agora que o ministro Barroso, que está para assumir o TRE, ele já impôs a situação, o que ele pensa. Ele disse o seguinte: eu aceito ser adiado para dezembro. Permanecer no cargo por mais 2 anos, eu não aceito. Sim. Quer dizer, entendi. Quero ver político bom sem dinheiro, professor. Aí não é? Para a cara do povo, olhar para a cara do povo e não ter aquele 50, aquele 100zinho. Quero ver o político bom assim. Que ia convencer pelas ideias, né? E pela vontade de trabalhar. Mas vamos lá. Vocês estão tranquilos com relação à nossa avaliação? Eu sei que tivemos, né, algumas trocas de ideias lá no aplicativo. Mas agora também é uma boa hora para a gente comentar o quanto vocês estão tranquilos
com o nosso material, né? Estão conseguindo acessar de forma confortável a plataforma para ver o material que tem por lá. Eu não tenho acesso, né? Eu, na verdade, não é nem ter acesso às pré-aulas e às pós-aulas. Eu não tô acompanhando. E queria ver de vocês aí como vocês estão vendo a situação, né? Qual é a expectativa na ideia da avaliação, o que esperam que aconteça, como é que está sendo. Pronto, Graciela. Sim. Assim, eu estou gostando, agora estou preocupada, né? Porque pelo andar da carruagem, a gente vai ficar só na plataforma do AVA, né? A gente não vai ter nada presencial. Isso. Isso. Eu mesmo estou me dando bem, né? Eu já fiz alguns, inclusive eu enviei, fiz o exercício de algumas matérias, enviei e já enviei. Bom. Agora, eu fico preocupada, porque tanto eu já vi Duda, já vi Jamerson falar, e eu também, eu tenho uma certa dificuldade de concentração. Uhum. Eu gosto muito de escrever, que eu memorizo muito quando eu escrevo. E eu só lendo, só se eu ler, reler, aí eu começo a entender. Não é nem entender, é memorizar. Certo? Eu tenho uma facilidade para memorização, mas devido a essa situação toda, minha cabeça anda assim, muito, muito quebrada, entendeu? Aí eu leio, releio, pronto. Aí até meu filho que também está fazendo engenharia, ele disse, mãe, aí me deu um toque. Só que assim, eu não quero estar buscando respostas em outros exercícios. Eu quero ler aquela matéria e eu quero buscar ali, entendeu? Por que eu vou para a internet buscar respostas? Eu tenho que fazer um exercício de memorização, de aprendizado. Eu acho que eu tenho que ler a matéria, posso ler um livro, alguma coisa. Agora, se eu buscar resposta na internet, isso eu não vou fazer. Eu estaria traindo o meu propósito com o estudo. Olha, a gente pode fazer o seguinte. Né? A gente pode fazer o seguinte. Existe o nosso. Como é que eu já fiz a avaliação, tá ok? Não consegui postar ainda lá no AVA, mas hoje ainda, amanhã, já entrei em contato com o Carla, já entrei em contato com o Felipe. Eles disseram que o problema é o aplicativo que eu estou usando. Eu estou usando o Chrome, eles me orientaram a usar o Mozilla, a postar. Mas a nossa disciplina, a psicologia, a gente vai fazer da seguinte forma. Serão, nessa avaliação, a gente vai ser 1000 pontos, né? É dividido em 1000 pontos. Eu fiz em 5 questões. As questões têm questões discursivas e questões objetivas. Marcação de certo e errado, primeira coluna e segunda, e algumas questões discursivas que não estão fugindo muito do livro texto que a gente está usando, né? O livro fornecido pela faculdade e pelas apresentações que a gente fez. O que é que eu poderia fazer? Eu posso mostrar a vocês agora como é que está a avaliação. Vocês compartilham comigo dúvidas e questões, e aí a gente vai aqui tentando dirimir nossas dúvidas para que todo mundo tenha o melhor resultado. Pode ser? Porque na realidade a gente está para aprender, a gente não está aqui para copiar e colar, né? Isso. Copiar e colar, eu acho que a gente então, eu vou postar como se fosse um trabalho de pesquisa. Eu penso igual, quero aprender também. Não é? Vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui com vocês.
o trabalho? Estão conseguindo enxergar? Não, o meu está só no DM. Também. Estou vendo nada. Não está aparecendo. Não ver nada, não. Não. A câmera está só o sinalzinho azul. Não vendo, não. A câmera está para mim, não? Agora está aparecendo. Não. Estou vendo, não. Deixa eu voltar lá para o aplicativo. Agora, né? Está aparecendo negócio preto. Agora. Deixa eu ampliar aqui um pouquinho o tamanho para a gente conseguir visualizar melhor. Certo? Questãozinha simples. Marcação de X. Certo? Quais das afirmações abaixo estão corretas de acordo com a psicologia jurídica? Psicologia jurídica, como ciência autônoma, independente, produz conhecimento que se relaciona com o conhecimento produzido pelo direito, incorrendo numa interseção, ocorrendo uma interação entre ambas. Ok? Então, há uma interseção. Já não tem. A psicologia jurídica deve ir além do mundo jurídico. A psicologia jurídica deve ir além ao mundo jurídico. Outra questão. A psicologia jurídica não se preocupa tanto com as determinações das práticas jurídicas sobre a subjetividade. Ó, isso aqui ainda eu vou tirar, viu? Para facilitar mais ainda. Vocês ficam aí me manipulando. Olha, eu já estou velhinha, professor. Eu tenho que entender que eu estou com cabelo branco. Aí né? Complicado, né? Sim. O objetivo de estudo da psicologia jurídica se preocupa exclusivamente com o comportamento humano no âmbito do mundo jurídico. O que é que eu quero? Quais dessas afirmações estão corretas? Pessoal, eu preciso postar isso aqui lá no AVA, né, para registrar realmente que é atividade. E vocês devem devolver a ele. Tá ok? Ok. Aí vem primeira e segunda opção. Estão corretas ou não? Vamos me dizer aqui qual dessas 4 opções estão corretas. Essa também é muito fácil. Eu vou tirar e vou trocar por outra. Na vida, a gente não sabe ainda aprendendo. 100 pontos. O direito surge para proporcionar ao ser humano a oportunidade de viver em sociedade. Assim, marque a resposta da seguinte questão. Por que a norma é fundamental para a convivência humana? Porque a lei sempre existiu, mas nem sempre foi escrita. A norma cria limites necessários para a convivência pacífica e harmônica. Porque se deve obedecer aos mais velhos. E a outra alternativa é porque a lei é de origem divina. Ok? Tá vendo? Vou trocar, vou não. Tá demais, não tá não? Tá muito... Essa daí foi dada, né? Tá vendo? Terceira questão, valendo 300 pontos. 300 pontos. Cada marcaçãozinha dessa equivale a 50 pontos, tá ok? Então, a gente tem 6 opções dentro das 3 das 3 escolas de psicologia que a gente viu, né, nesse bimestre. Relacione a primeira coluna com a segunda coluna, realizando a correspondência correta entre as principais escolas de psicologia do século XX e seus principais conceitos. Joia? Aí eu tenho o behaviorismo, né, comportamentalismo,
Psicanálise. Hoje em dia, a psicanálise é uma ciência distinta, né? Ela se desvinculou da psicologia, mas como a gente está estudando as suas origens, ela permanece aqui com a gente. E a Gestalt. Primeiro conceito, né? Primeira ideia. Vou trocar aqui conceito por ideia, né? Conceitos é algo mais rebuscado. A gente só traz as ideias. Tem como principal teoria a crença que o psiquismo humano possui ego, id e superego. Dada também. Estou ficando com raiva de mim. O homem é uma máquina e, como tal, seu comportamento pode ser previsto, controlado e ensinado. O homem é maior que a soma de suas partes. Show, vocês! Entende que a formação da personalidade passa pelas fases. Fase oral, fase anal, fase genital e fase fálica. O que o indivíduo percebe e como percebe são dados importantes para a compreensão do comportamento humano. De que escola é esse pensamento? Acreditava que seria possível ensinar ao ser humano conceitos e comportamentos que considerava ideais para se fazer um mundo melhor. Então, a gente traz as nossas escolas, as suas ideias e vocês vão relacionar. Também dado. Questão 4, também valendo 300 pontos. Conforme o que foi estudado na nossa disciplina, construa, escreva, que aí vamos dar um prédio, as definições dos termos abaixo, né? Vocês vão ter 3 linhas para me dizer o que é personalidade, para me dizer o que é violência, para me dizer o que é agressividade, reforço positivo, senso comum e pensamento científico. Melhor do que isso, não tem como fazer. Questão, a 5ª, nossa última questão, valendo 200 pontos. A Gestalt foi uma das principais escolas de psicologia do século XX. Seu objeto de estudo era a percepção e ver o homem como um ser integral. Baseado nisso, leia e discuta a seguinte frase de Jung: os sentidos do homem limitam a percepção que ele tem do mundo à sua volta. Podem escrever mais, mas não precisam se alongar tanto. Ok? Essa é a nossa avaliação do bimestre. Facílima. Nada de aperreio. Professor, com licença, uma pergunta. Quem tem dificuldade em acessar o AVA e conseguir, pode fazer e enviar escrito, manuscrito mesmo? Escrever à mão? Como ele é uma avaliação do bimestre, eu sou obrigado a postar no AVA. Eu acho que eu não sei, realmente eu não sei se vocês vão ter que acessar ele de alguma forma e no mínimo baixar, né? Para dizer que é necessário e que baixar o conteúdo. Tá ok? Eu não conheço alguma forma do sistema onde vocês possam postar a avaliação. Aí realmente fico devendo vocês nisso. Mas eu posso procurar me inteirar com Carla. Perguntando justamente porque mas eu acho interessante. Eu acho interessante. Conseguindo hoje falar na sala é um milagre. Eu estou com o celular, pelo celular. Ô, Sara, se tu quiser e alguém conseguir baixar, te envia. Só depois vai ver como é que tu vai enviar de volta, entendeu?
Sabe por quê, Bruno? Tá bom. Porque como ele é a avaliação do bimestre, eu acho que o aluno realmente ele tem que acessar o AVA e, no mínimo, baixar. Eu não tenho certeza se... Parece que ela ainda não foi presencial, não, professor. Parece que ela está sem acesso ao AVA. A qualquer coisa, ela pede para alguém que baixou, faz e vê com... então tá certo, tá certo. Eu vou fazer o seguinte, quando eu postar no AVA, eu boto ele em Word também no grupo, né? No grupo de WhatsApp. Ok? Para quando é? Vocês viram... Acho que segunda-feira tá ótimo, tá não? Tá bom. Ou pronto, de hoje a 8. Até terça-feira que vem eu recebo. Beleza. Tá bom. Certo. Então, professor. Fica confortável? Eu tinha só acerto uma que eu estudei. É o quê? Dessas questões todinhas, só tem uma que eu estudei. Se você pegar nossas apresentações, dê uma olhada com calma, pegar o nosso livro didático e também dar uma olhadinha nele com calma, eu acho que não vai ter dificuldade. Professor, esse livro é aquele que aparece em cima das sessões, né? Eu nunca nem abri aqueles livros. É? Aí você me pega, Bruno, você me pega. Juro que eu nunca abri. No início de cada disciplina nossa, tem um material fornecido pela empresa, né? Pela faculdade. Ele chama lá, material didático. O livro didático. Para comprar, nunca nem entrei. Não, necessariamente não. Você pode ter ele físico, mas também pode baixar ele de forma digital. Digitalmente. Por isso que eu nunca nem abri. Aí as questões estão baseadas nele, estão baseadas nas nossas apresentações. Nossa. Eu fiz uma pasta, Graciane Pitágoras, baixei todos os livros, botei lá, porque aí eu vou acessando. Porque dinheiro para comprar não tem, 22 pontos, mas vai comprar 4 livros por trimestre, 5, né? Aí eu baixei, botei uma pasta na área de trabalho, aí eu vou consultando. E pode baixar ele em Word também. Pode. Como o senhor está dizendo eu acho que eu não vi a opção dele de Word, não, Graça. Eu só vejo tem umas a opção em PDF. Eu baixei uns aqui, deixa eu ver aqui. Sim, outras opções, né? Entendi. Pode ser também. Pode ser. Professor, Certo, seu Bruno. o senhor está dizendo que vai ser postado no AVA essa avaliação, mas é o senhor que vai postar, né? Não vai ser a gente. Não, eu vou colocar atividade, certo? Mas agora, aonde é que eu vou colocar? Pronto, interessante nisso também, certo? Vai ser na aula do 9º encontro. Então, é o quê? É sessão... a gente já teve, conta assim, 8 encontros, certo? Sessão 1... O terceiro encontro. 1, 2, 3 e 4. Aí, unidade 1, 1, 2, 3, 4. Unidade 2, 1, 2, 3, 4. Unidade 3, na primeira sessão, é onde eu vou postar ele. Vou colocar no caso, ela vai conteúdo ser uma aula. avaliação feita, tem essas normais que o senhor já posta, né? Já faz, já termina, já fica salvo. Isso. Okay. Aí a gente teve primeira unidade, primeira sessão, segunda sessão, terceira sessão e quarta sessão. Tivemos a segunda unidade, primeira sessão, segunda sessão, terceira sessão. Foi material posto. Na terceira sessão, certo? Ou melhor, na terceira unidade, primeira sessão, no item aula, a atividade vai estar postada. Deixa eu perguntar ao senhor. Certo. A aula de hoje, ela é Hoje. referente ao primeiro encontro do terceiro... A primeira sessão do terceiro encontro ou ainda vai ser dada? Não, vai ser a primeira sessão vai ser a primeira sessão da terceira unidade.
Não, certo, mas eu me refiro à aula de hoje. Já é referente a esse encontro? Já é referente a esse encontro. Aí eu vou deixar ela gravada lá e vou também, no mesmo local, deixar o material, deixar essa atividade. Essa vai ser atividade de pesquisa, ok? É atividade de pesquisa, valendo 1000 pontos, que está substituindo a avaliação presencial que a gente não consegue fazer. Tá ok? Ok. Mais alguma coisa? Eu entendi. Eu também entendi. Espero ter tudo certo. Pronto. Os métodos digitais. Mas tá tudo em ordem. Vai ter que tem gente que vai ter um esforço a mais, né? Que além de mexer no conteúdo, vai também ter a questão digital, né? De conseguir o e-mail. Tá ok? Leu o livro, né? Quem não leu? Ajuda, né? Ajuda a conseguir os 1000 pontos fechadinho, né? Porque, né, vai estar mais baseado, vai estar com né? Vai conseguir achar os termos mais precisos, porque você viu que eu fui econômico em algumas linhas, então você trazendo os termos mais apropriados e menos dispersos será melhor. O objetivo não vai ser analisar a subjetividade de vocês, mas o pouco que vocês aprenderam, né? O quanto vocês aprenderam, na verdade, do conteúdo. Diga, seu James. O senhor me escuta? Escuto, estou ouvindo. Ô, professor, as outras atividades que o senhor passou aí, o pessoal enviou até para o seu Zap. O senhor tem como enviar para o meu no privado lá no Zap, porque onde é que eu encontro, tá? Eu não enviei nenhuma para o senhor valendo pontos. Quando eu fui ver esse final de semana, né, me diverti. Fazer o que esse final de semana? Vou escorrer a atividade de vocês, ver a atividade de vocês. Aí quem me enviou recebeu todo o material de volta. Assim, todo o material de volta, eu digo as apresentações, né? Eu coloquei mais 2 livros também de referência para aprofundamento e estudo. Posso mandar pro privado seu também, sem problema nenhum. É tranquilo. Por favor. Então eu tô vendo que eu vou ter que postar no grupo. É melhor postar. Tá vendo, James? Já tá com ciúme. É porque James Já tá com ciúme. Eu vou colocar no grupo, então. Eu vou replicar no grupo, tá ok? Não, Se for com cabelo branco, eu também tenho. É melhor. Eu vou postar no grupo, então, tá certo? Porque eu já postei no grupo. Certo? Toda vez. Eu fiquei devendo no grupo material de psicologia. Mas hoje a gente completa. Interações recorrentes entre pessoas. Vocês ficam... Vamos lá. Mais algum pedido? Por mim tá tudo bem. Tranquilo. Professor, para aquelas atividades que o senhor passou, que era para enviar para o senhor, a gente só vai ter retorno depois? Para também não influenciar, né, Bruno? E veja assim, você tem 3. Você recebeu, você me mandou 3 atividades. Eu acho que você foi o que me enviou mais. Certo. Aí, o que é que a gente faz? Pode. Eu posso te dar o retorno de pouquinho, ou se você quiser, a gente faz um pacote completo e faz tudo. Você é que vai me dizer. Deixa tudo uma Tá vez, ok? né? Porque agora também o ruim também, né, é que você não vai ter como corrigir. Se der a pontuação, metade da pontuação, fica com a metade da pontuação. Também tem a parte ruim da coisa, né?
Realmente. Então, eu vou refazer, eu vou analisar direitinho com cuidado, certo? Porque eu também fiquei aguardando o restante do pessoal mandar mais. Mas aí, a gente... Qual foi o dia que o senhor postou essas atividades? Quanto tempo eu posto? As atividades, essas 3 atividades aí que o senhor colocou, qual foi a data? É sempre após o dia da aula, é? É, toda pós-aula. Eu não consigo identificar no grupo. É muita mensagem. Quando eu olho, tem 60 mensagens. Mas é no AVA, não é no grupo, não. Eu coloquei no AVA. No final de cada aula, tem lá pós-aula. Aí, nesse pós-aula, é onde está as atividades. Pois eu vou caçá-las e amanhã eu levo para o senhor. Pronto. E agora, aproveitando os meios, todo o material, todas as nossas apresentações, eu estou colocando agora no grupo em PDF. Continuo dizendo que é interessante tentar o acesso ao AVA, porque essa entrada vale ponto. Conta pontuação. Ok. Vou separar aqui por tópico. Professor, só para a minha última dúvida, essa avaliação semestral só vai postar hoje mesmo? Eu não consegui acesso ao AVA através do Chrome e nem do Explorer. Eu vou baixar o Mozilla e vou tentar fazer isso hoje. Certo? Eu vou baixar o Mozilla, instalar e tentar acessar o AVA através dele. Joia? Eu acredito que hoje ainda eu consiga fazer. Tá ok? Pronto. Aqui vou apresentar, vou trazer para vocês as atividades que a gente precisa ter essas atividades que foram postadas agora são as atividades referentes à nossa próxima disciplina que a gente vai ver quinta-feira. A aula já terminou aqui, mas aqui. Já terminamos aqui a nossa aula. Que os demais alunos têm alguma pergunta, têm alguma dúvida, querem acrescentar com mais algo? Tá tudo ótimo. Então, melhor só presencial. tem que aguardar agora. A gente vai chegar. Tenho fé. Jesus. Pessoal, mais uma vez, eu quero agradecer. Eu quero agradecer mais uma vez a paciência, certo? E parabenizar a dedicação de vocês. Continuo dizendo, estamos vivenciando os dias estranhos, né? Ninguém vivo hoje na Terra passou pelo que a gente está passando. A última crise nessas proporções foi a gripe espanhola em 1815. Então, a gente está vivenciando algo que aconteceu há no mínimo 200 anos atrás. É algo parecido. Talvez em proporções, a gente só vai saber realmente a proporção disso tudo quando superarmos. Mas quero agradecer a presença de vocês, a paciência e a dedicação que vocês estão tendo. Está sendo muito, 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 muito gratificante para mim aprender tanta coisa nova e ter o convívio de vocês.
Sinceramente, muito obrigado. Muito obrigado. Professor, aqui, da sala. É o senhor. Viu? Então, dou por encerrado a nossa revisão de hoje. Até quinta, né? Até quinta, se Deus quiser. Se Deus quiser. Obrigado. Boa noite. Vou mandar Nada, boa noite. Tchau, Boa professor. noite a todos aí. Boa noite. Tchau. Boa noite. Ah, professor, boa noite. Boa noite.